É o pior início de Campeonato Paulista na era Abel Ferreira e o pior início de Campeonato Paulista do Palmeiras desde 2008, quando o Palmeiras, naquela oportunidade, conquistou o título estadual. Vampeta, muito boa tarde. Como você diz, né? Pode ser Campeonato Paulista, para alguns é laboratório, mas tem fumaça, tá vendo? Tem fumaça pro lado do Palmeiras. Água Santa 1, Palmeiras também 1. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, né? Eu falo, se você pegar o estadual de São Paulo, né? Os estaduais estão todos rolando aí pelo país. Alguns clubes, algumas agremiações querem... Eu sou totalmente a favor dos estaduais. Dos regionais, né? Estaduais, regionais, sei lá como queiram colocar, né? Por exemplo, você pega lá o Campeonato Baiano, né? Tem Bahia e Vitória, aí tem Copa do Nordeste, o Bahia com todos os investimentos, a Vitória não tem esses investimentos todos. O que é que se pode ganhar no título? O que é que se pode ganhar no título na temporada? O Bahia chega perto ali, pode sonhar. O Vitória vai ter o quê? Quer ganhar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, né? Fortaleza, Sport, algumas agremiações. Outros estados, você pega aí o Inter querendo quebrar essa sequência de títulos do Grêmio, o próprio Cruzeiro querendo quebrar a sequência de títulos do Atlético Mineiro. No Rio de Janeiro, né, clubes virando SAF, o Vasco tentando se equilibrar, o Fluminense ali com o Mano, tem Mundial, tudo, o Flamengo um pouco mais de tranquilidade, o Botafogo mais tranquilo, que vem de uma temporada passada de títulos. E aqui em São Paulo é o estadual mais forte do país, né? São cobrados. Estão achando que... quando você bota a agremiação para jogar, filho, o time para jogar... eu entrei com um time que jogou a Copa São Paulo para pegar um Mirassol, um exemplo. Perdi, a gente vai estar aqui comentando. É o campeonato estadual. E se você pegar em valores financeiros, o campeonato estadual de São Paulo está beirando a Libertadores em valores. Semifinal de Libertadores. Se você pegar uma competição sul-americana com vários países, Colômbia, Bolívia, Equador, Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai, tudo disputando, não está tão longe do Campeonato Paulista para o que é essa competição. Tudo bem, ser campeão da América, te leva um Mundial de Clubes, tudo, mas estou falando a nível financeiro. E aqui em São Paulo vai ser cobrado. E o Palmeiras ainda tem isso. Ele pode chegar, se não me engano, ao Paulistano, né? É um clube que é um dos fundadores da Liga, ganhar 4 títulos. Na era Federação Paulista de Futebol, ninguém conseguiu tetra ainda, mas o paulistano conseguiu pré-federação. Bora ouvir o Abel Ferreira falando aqui sobre o jogo, sobre os jogadores, ele tentando segurar a rapaziada aí para não estourar ninguém no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América, na Copa do Brasil. Vamos ouvir o Abel Ferreira, depois vou querer saber mais do Vampeta, do Mauro Betting e do Flávio Prado. Abel Ferreira aqui no Bate Pronto da PAN. Eu já disse várias vezes que vou utilizar o Paulistão para dar oportunidade a todos os nossos jogadores e perceber as necessidades da nossa equipa e perceber claramente que há jogadores que estão em melhor forma do que outros, como nós podemos ver hoje. Portanto, o Flaco é um jogador, como eu te disse anteriormente, mas não é o único. Não é o único. Há jogadores que ainda não estão na sua plenitude, ainda não estão na sua máxima, não só na forma física, mas nas suas tomadas de decisões, como foi hoje. E portanto, eu sei que vocês gostam muito de individualizar. Se eu o deixei de fora foi porque ele não mereceu jogar, e se o meti a jogar hoje é porque ele mereceu jogar, certo? E a minha única função, e é isso que te quero dizer a ti, é fazer sempre aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Tá aí a palavra do Abel Ferreira, Vamp, e ele fala... E já deixou claro o plano de utilizar o Campeonato Paulista como laboratório, como ferramenta para testes. Você concorda com esse tipo de pensamento do Abel Ferreira? E assim, fazer testes, até olhando para o time que entrou em campo ontem, por exemplo, o Vanderlan já deve ter uns 100 jogos com a camisa do Palmeiras. O Flaco Lopes já ultrapassou a barreira dos 100 jogos, certamente. São jogadores Fabinho, jogadores que a gente já conhece. É diferente daquele jogador que vem da base, sobe e você quer ver jogar e que você tá dando minutagem. Por exemplo, o Thales, que vinha fazendo gols. O Thales nem entrou no jogo. E o Rony, que estava fora dos planos, entrou. O Figueiredo, que ganhou minutos no derby, agora o clássico contra o Corinthians. Ontem nem relacionado foi. Então, assim, o Abel Ferreira fala em testes e você concorda com essa postura do técnico do Palmeiras, Vamp? Dá toda tranquilidade. Agora eu vou te falar, Pedro, se você pegar mesmo assim, o clube chegar assim e falar, a competição, se você pegar a competição sul-americana, né, e a Libertadores, eu vou falar de Libertadores, não do Campeonato Brasileiro, que é muito mais difícil, você pegar assim,
a Libertadores e a fase de grupo. Tem as babas lá da Venezuela, da Bolívia, do Equador. E se você pegar mesmo aqui e todo mundo levar a sério mesmo, dizer assim, não, os times titulares são 6 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de 20. São 6. Muita coisa. 6 com 3 clássicos, hein? De rivalidade. Foi o que o Palmeiras falou assim, ó. Vou ganhar o Paulista, aí o Corinthians, Santos, São Paulo, aí já tem o Bragantino e o Mirassol. E fala assim, não, que nada, a gente vai todo mundo ir pro Palmeiras. E aí você ainda tem mais Novo Horizontino, que já tá batendo 2 anos na trave, quase sobe. Esse ano, é? Se não ia ser 7, é que o Novo Horizontino deu mole, ele deu mole, o Mirassol tava até atrás. Aí você tem a Ponte e o Guarani, que são rivais. Quem vai lá em Campinas sofre. Né? Você tem Botafogo de Ribeirão, que joga Série B, quer dizer assim, primeira fase de Libertadores, cai no grupo Palmeiras, Racing, um monte de baba que apareceu, um monte de time aí. Sei lá, vai chutando aqui, o Independente Petroleiro. Acontece um monte aí, né? Eu tô aprendendo com a Sul-Americana que tá aparecendo um monte de baba, né? É mais difícil o Campeonato Paulista. Você vai falar assim, mas vamos ver, uma final, pode dar uma final River e Boca, pegando um time brasileiro. Mas aqui tem São Paulo e Corinthians, Palmeiras, é time forte também. Então o Campeonato Estadual de São Paulo... Vai brincando. Tem as babinhas também aí, né? Tem, mas vai brincando. Não é como os outros estaduais. Então o Abel vai fazer o teste nisso porque ele tem incumbência aí, tá chegando reforço, é a primeira competição que tem. Se você apontar, não em termos de rivalidade, aqui antes, para ter essa rivalidade local, a rivalidade regional, você tem que ter a local, e a local, se você perguntar quem é o maior rival do Palmeiras, e vice-versa, é Corinthians, do São Paulo, do Santos, fica entre os 4 aqui, não é Flamengo, não é Inter, não é Grêmio, a gente vê aí, ó, teve o Grenal, ontem teve o Cruzeiro e Atlético, que deu o que falar. Pegando fogo. Pegando fogo. Quer dizer assim, eu joguei no Corinthians, tive a oportunidade de jogar no Corinthians, e o maior rival do Corinthians não era o Inter, não era o Grêmio, não é o Vitória, não é o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, sempre estava aqui, São Paulo, Palmeiras e Santos. Então, é onde você vai fazer o rodízio com os jogadores que estão chegando. E se ficar de fora, não classificar, é na goela, irmão. Os caras vão lá na coletiva, é na goela. Ontem eu vi os caras lá com caixinha, e aí, caixinha? Pô, já pensou o Santos não classifica? E corre muito, eu acho que corre mais o risco do Santos ficar fora do que o Palmeiras. Mas os dois hoje, se terminasse hoje a competição, os dois estariam fora. O Santos tem... O Palmeiras ainda vai pegar o São Paulo, mas pega em casa, né? O Santos pega o Corinthians agora no meio de semana, vai que a Ponte ganha. E quem é que tá lá no outro grupo? O Guarani Ponte e... Tá no grupo do Santos. Não, tá no grupo do Palmeiras. O Guarani ganha, tá no grupo do Santos. Bragantino ganha, tá no grupo do Santos. Isso. Já pensou o Santos fica de fora? Portuguesa também. Já pensou o Santos fica de fora, começou a aventura aí com a chegada do Neymar, do Campeonato Paulista? Aí o nosso menino vai jogar só, tem contrato para... O contrato dele dá para ir até 9 partidas do Brasileiro, né? Isso, aí teria que fazer algum amistoso, né? Teria que marcar alguma coisa aí por fora. Olha só, cara. Pra render, porque o contrato já é curto. Olha só como tá o estadual de São Paulo. Flávio Prado, tá aí. O Palmeiras que corre esse risco de não se classificar hoje. Se terminasse hoje a fase de grupos, a fase inicial do Paulistão, o Palmeiras estaria fora da fase eliminatória, Flávio. E ontem empatou com o Água Santa, que é o lanterna e também tem a pior defesa do campeonato. Eu não acho normal o Palmeiras, com todo investimento, empatar com o lanterna e ter dificuldades, né, também contra a pior defesa. Ainda mais com o rodízio. A gente está falando já de basicamente 30, 40 dias que a temporada começou para esse Palmeiras, Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Vamp, todo mundo. Ô Pedro, a gente vem falando faz tempo que o time do Palmeiras caiu de produção nos últimos tempos. E esse ano não está sendo diferente. Agora, até por uma questão de coerência, eu, ao contrário do Vamp, eu não dou a mínima para campeonato regional. Acho que ele tem que ser tratado como uma pré-temporada. E nada melhor que a pré-temporada para você testar time. Vira para lá, mexe aqui. O Felipe Luiz, para mim, falou o que tinha que falar mesmo. Eu vou dar minutagem pro pessoal, vou sentir, vou rodar o time. E o Abel tá dando ao Palmeiras um giro para ver o que ele precisa efetivamente, o que ele pode contar efetivamente. Então, acho que impossível o Palmeiras se classificar. Tem que caprichar muito para não classificar, mas muito, sabe? Aquela coisa assim, olha, nós vamos não classificar. A ordem é não classificar. Ainda assim, é bem possível que classifique. Vem uma ordem expressa da Leila, não classifica. Não quero que classifique.
ela vai ter dificuldade de ver essa ordem cumprida, porque é muito difícil. Muito. Digo mais, é muito difícil não ganhar o campeonato. Vai ter que caprichar muito. Mas muito, sabe assim, aquela coisa... Olha, vocês não vão ganhar o campeonato. Não pode ganhar, tá? Vai ter uma dificuldade para não ganhar, porque o Palmeiras ele tá num patamar diferente. Mesmo fase ruim, mesmo com toda a dificuldade, você, na hora que precisar mesmo para valer, não tem sido muito diferente, né? O ano passado, ou retrasado, não lembro, o Palmeiras também ficou nessa agonia aí, de repente soltou e foi. Acho que a diferença, eu falo que o Campeonato Paulista Carioca tem um time disputando. Aqui é o Palmeiras e no Rio o Flamengo. Para conseguir não ganhar, tem que caprichar muito. Vamos ver. Agora, não classificar seria uma coisa muito exótica. O Santos é diferente. O Santos a gente já vê já coisa mais complicada. Mas o Palmeiras, não acredito, não. Não está jogando nada. Isso é uma bela verdade. Não está jogando coisa nenhuma. Isso realmente é uma realidade. Mauro Betting, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Um Água Santa, um Palmeiras. O Palmeiras não saiu de um empate, o Palmeiras não venceu o lanterna da competição, Mauro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não foi um bom jogo em Brasília. O Palmeiras teve a felicidade de fazer um gol com 3 minutos com o Flaco Lopes, uma bola esticada, a bobeada da zaga e o Flaco foi lá e fez. A Palmeiras manteve um bom nível por uns 15, 20 minutos e aí voltou a jogar mal. O time tem alternado bastante as escalações, eu acho que nisso a escolha do Abel é correta, e tem alternado também os desempenhos. Para não ir tão longe, contra o Corinthians ele fez um primeiro tempo muito bom, a segunda etapa não tão boa mesmo com o jogador a mais a partir de 16 da segunda etapa, fato perdeu um pênalti discutível se foi ou não, mas indiscutivelmente o Palmeiras podia ter tido um resultado melhor na quinta-feira. E como disse o Abel ontem, o Palmeiras não merecia melhor sorte contra o time que entrou em campo em Brasília como lanterna da competição, era o mandante, mas evidentemente não era, e jogando em Brasília com um público muito pequeno para ver o Palmeiras, né? E aí tem de novo a questão dos preços dos ingressos, ainda mais num campeonato como esse, em que a própria direção, a comissão técnica e dá a impressão dos jogadores não estarem dando tanta bola. Vale para o Palmeiras, para o Água Santa, para qualquer estadual. Mas esse discurso aí, até onde eu sei, Mauro, é muito mais de dentro para fora. Porque lá na academia de futebol, os jogadores chegam para treinar e no vestiário tem lá a frase, vamos pelo tetra. É muito mais para tirar a pressão dos jogadores, porque o Palmeiras está querendo ganhar sim. Essa história de que Campeonato Paulista, se ganhar, se não ganhar... Isso é óbvio. Não só o Palmeiras, o Água Santa, o time da Jovem Pan, isso todo mundo quer. Ainda mais porque se ganhar, vai ser um título que não consegue uma equipe grande paulista desde sempre, né? A última que ganhou, a gente lembra sempre, foi o Paulistano, que foi tetra e só não foi penta em 20, porque exatamente então o Palestra Itália ganhou seu primeiro título, a chamada Pazza Gioia, a louca alegria, pela conquista do então primeiro título do Palestra Itália em 1920. É evidente que quer jogar, e até porque é o adversário a ser batido, não só por ser o atual campeão, por ser o tricampeão, e para que São Paulinos, corintianos e santistas, sobretudo, não vejam pela primeira vez um grande paulista ser tetra estadual. Então, normal isso. Mas o discurso às vezes pode impregnar um pouco a equipe, porque de fato está todo mundo jogando, ou quase todo mundo, jogando menos do que sabe ou que pode. Eu não acho ruim a ideia do Abel e de outros treinadores de mesclar. Aí se põe um time inteiro reserva, se põe meio a meio, que é o que eu prefiro, etc. Ok. O problema é neste 2025 que o Palmeiras não tem jogado tantos minutos tão bons ou partidas boas e não tem conseguido os resultados que até ano passado, retrasado, ou desde que o Abel chega ao Palmeiras no comecinho de novembro de 20, o Palmeiras conseguia. O Palmeiras jogava bem, ganhava. O Palmeiras jogava mais ou menos, ganhava. O Palmeiras jogava mal, ganhava, né? Dessa vez não. O Palmeiras até quando está jogando bem no Paulista não ganha aqueles jogos. Ou empata, ou perde pênalti no fim, ou enfim. Não é aquele desempenho. Motivo de choro, ranger de dentes? Não. Motivo de corneta, o Palmeiras é cornetado pelo palmeirense o tempo todo. Então faz parte, o Abel já entendeu bem isso, né? A direção também e os atletas também. Mas que pode e deve jogar mais, isso vale para o Palmeiras, vale para o Água Santa, vale para o Cruzeiro, vale para o Flamengo, vale para todo mundo nesse momento. Esse calendário insano, intenso e absurdo que faz uma pré-temporada exígua de menos de uma semana e já vai para campo com cobranças como se fosse um Super Mundial de Clubes, uma Libertadores, um Brasileirão, leva a gente a ser assodado, afobado nas críticas e nas cobranças. Mas já está chegando ao ponto de mais de um mês de bola rolando, mas sem a pré-temporada perfeita, sem a pré-temporada ideal, que o Palmeiras está devendo, até pelo nível de investimento. Na verdade, nem perfeita, nem imperfeita. Não teve pré-temporada. Não teve. Os caras já começaram jogando. Jogando e com cobranças de como exatamente. Todos, não é só o Palmeiras, todo mundo. Agora, assim, o Palmeiras investiu, o Palmeiras trouxe nessa janela o seu jogador mais caro em 110 anos, que é o Paulinho.
Eu acho uma ótima contratação. Ah, mas vem de operação. Sim, vem de uma operação de uma lesão que em condições normais não vai mais ter problema, que foi uma lesão por estresse em março do ano passado pelo Galo. A partir de maio começou a doer, a partir de agosto ele começou a tomar infiltração, até porque o Galo foi chegando, foi a final da Libertadores, final de Copa do Brasil, e se talvez não tivesse chegado, talvez ele tivesse parado antes para tratar. Foi até onde deu, ou até onde já não dava mais, operou e agora aguardar. E pelo nível, pela idade, pela qualidade e inteligência do Paulinho, é um baita reforço. Não é um 9, mas tem virado um atacante, não é aquela de uma das carências do elenco do Palmeiras, mas é dever dizer que em condições normais são poucas as carências do elenco. Eu entendo que a janela foi boa, claro que podia ter sido melhor. Se, por exemplo, o Palmeiras acerta com o Andreas Pereira, pô, uma baita janela. Não acertou e não por demérito do Palmeiras, do Andreas, do Fulano, não fechar negócio. Então, assim, o Emiliano Martínez ainda não sabemos qual é, porque não estreou, né? Gostei, sim. Polêmica do retorno do Rony, ou da manutenção do Rony. Ele é quase um belo gol na primeira bola. Eu acho que até pelas carências do elenco, o maior artilheiro da história do time que mais gols fez em média na história da Libertadores, que é o Rony. Não vou dizer que mereça ser titular absoluto, que tem um contrato vitalício no Palmeiras, mas a corneta sobre ele é como se ele fosse, sei lá, o Ricardo Bueno, o Joino, o Alex Afonso. Pô, não é um craque, não. É o Rony rústico, às vezes mais rústico que o Rony, ok. Mas merece tanta corneta? Não. Como talvez o Zé Rafael merecesse permanecer, uma série de outras circunstâncias. Mas também deve dizer que esse elenco precisa ser renovado. Não só esse elenco, qualquer um. Então, eu acho que faz parte do processo normal. Tá jogando menos? Tá. Agora, motivo de crítica, ranger de dentes, fora Abel, fora todo mundo, eu acho que não. E nós temos aqui uma arte dos 8 primeiros jogos, as 8 primeiras rodadas do Campeonato Paulista para o Palmeiras nas últimas 17 temporadas. Os números do R10 Score, para a gente poder comparar aqui os números e os aproveitamentos do Palmeiras. 17. É a nossa produção. Foi. Eu sei, mas que coisa esquisita. Cavou. E chegou em 17 paulistões aí, Flávio. Não, Dado tá bom, deles aí, ó. estranho, R10 Score, ó. É um número interessante. 54,2%. Desculpa, só para ver, é que é desde o título de 2008, quando o Palmeiras ganhou com o Luxemburgo, acho que talvez por isso, né? E daí ele volta a ganhar de 2020 e tal. É a pior campanha, o pior início de Campeonato Paulista do Palmeiras desde 2008, quando foi campeão. 54,2% de aproveitamento. Deu 5 na ponta, eu lembro. Nas 8 primeiras rodadas. E atropelou. E teve 58,3% de aproveitamento em 2021, 62,5%. Em 2019, 13 em 2010, e assim vai aumentando o aproveitamento do Palmeiras. Em 2009, por exemplo, foi 100%, né? 8 jogos, 8 vitórias em 2009. E não chega nem à final, pra você ver a coisa. 23 ele é campeão, 18 ele perde aquela final polêmica pro Corinthians no Allianz Parque, e 14 é eliminado pelo Ituano, que viria a ser campeão na semifinal. Ou seja, os dois melhores aproveitamentos nesse recorte de 8 rodadas, o Palmeiras só ganhou um título, que foi de 23. Hoje você acha que o Palmeiras corre o risco, Mauro, de não se classificar para a próxima fase? Por uma questão até matemática, mais do que esportiva. E por esse regulamento que eu acho estupidíssimo do Campeonato Paulista, mas os clubes não querem mudar. A federação já deixou muito claro que aceita, mas os clubes não querem, precisa de unanimidade. Então segue desse jeito, aquela coisa. Até chega a ser emocionante, que na última rodada um clube luta para não se rebaixar, ao mesmo tempo pode se classificar. E às vezes acontece durante a rodada essas coisas. E equipes melhor classificadas não vão nem para o mata-mata. Nesse momento, por óbvio, o Palmeiras não depende mais dele, né? E por méritos do São Bernardo. E ontem o Palmeiras ficou irritado, claro, com o empate em Brasília com a Água Santa. E posso dizer aí de coração que ficamos mais irritados, desculpa o plural majestático, mas aqui eu posso falar um pouquinho como palmeirense e conversando com vários, inclusive lá em casa. Ficou mais irritado que no momento seguinte teve que torcer pelo Corinthians e ficar feliz com o gol do Romero no final e com o belo gol do Memphis no final do jogo na Neoquímica Arena, porque é um resultado que sim facilitou o Palmeiras e sim pelas circunstâncias, pelo empate do Palmeiras, decepcionante em Brasília, o Palmeiras tem que torcer mesmo pelo Corinthians, né? Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira falando dos reforços, a necessidade de contratações nesse Palmeiras. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu já tive a conversa com a diretoria já o ano passado, antes de irmos de férias. Agora nós sabemos que o mercado tem um tempo, sabemos que há jogadores estão identificados, os que eu quero estão identificados, com nomes, mas há coisas, a minha função não é essa. Agora entendo que há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, negociações, isto não é, muitas vezes não é quando nós queremos, na hora que nós queremos, porque do outro lado também tem rivais. Mas isso está tudo muito claro internamente e, portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. O Vamp tá aí, ele diz, né, os nomes estão na mesa.
aí entra muito naquilo que você comenta aqui, é verdade, todos os nomes são aprovados pela comissão técnica, mas que nomes são esses? Porque o nome do Atuesta, por exemplo, não deu certo. O nome do Flaco Lopes também foi indicação do Abel. Todos esses nomes que passaram pelo Palmeiras aí não surtiram efeito, essas apostas. O Giai agora, até o momento, pode virar e se tornar um grande jogador com a camisa do Palmeiras, mas no momento não. Você quer que eu fale os nomes? Eu tenho. Puxa, pode puxar. Tabata também não deu certo. Tem uma fonte lá no Palmeiras. Navarro. Tem uma fonte. Tem uma fonte? É uma cachoeira. O modo Bet sabe. Lá no Palmeiras também? Lá no Palmeiras. Aquela que o modo Bet me deu, né? No negócio do Tite. Ah, sim. Não pode falar que foi o Modo Bet. Não pode falar que foi o Modo Bet, não, pô. No papel tem 5 nomes. Quer que eu fale, torcedor? Eu quero. Fala. Haaland, Harry Kane. Yamal. Ô, Yamal, já que tá sendo Estevam, traz o Yamal, pô. Não, acho que quando eu tô falando isso. Os valores assustam. Rafael Leão. Boa. Ô, Rafa, E lotado Martins lá do Inter. Mas brincadeira à parte, tem que ter um pouco de calma, né? Nesse negócio assim, na euforia que eu vejo os torcedores do Palmeiras. Não, aqui não é banco, aqui tem dinheiro sobrando. Quando eu tava outro dia na desgraça aí, sem dinheiro, ficava tudo doido. Agora que tem dinheiro, fica calmo. O Paulinho foi contratado, pô. Tem um Paulinho, eu falo assim que as cifras em relação ao Paulinho, muito caras, não pela bola do Paulinho, mas pro jogador que já não chega logo pra jogar. Então, tá aí. Um pouco de calma. Parece que é tudo a mil, tem a temporada toda. Daqui a pouco você sai a mil aí, irmão, pegando o jogador pra lá e pra cá. Não, tudo dá certo, aí fica. Se o jogador fica ruim e sem dinheiro no caixa. O elenco fica cheio. Cheio. Tá. Não pode acontecer o que está acontecendo exatamente com o Real Madrid agora, que o Real Madrid, agora não, já há um tempo, até o City. O City ainda foi atrás. O Real Madrid agora está... Você viu agora na janela do City, da história do futebol mundial? Sim, maior. E você viu quem são os jogadores? Não, e tudo não é aposta. Nada... É, tudo aposta. Não, é tudo aposta. E o Real Madrid agora está tendo que improvisar zagueiro, cara. Aí, amanhã vai ter zagueiro improvisado. É, o Real Madrid, pela reforma do estádio lá que teve, se segurou, né? É, quando o Real Madrid... Se segurou, né? Aí eu tava vindo o City, né? Imagine eu. Aí, mãe, eu quero... O Real Madrid tá segurando. Trabalhar. O Real Madrid, o City, se eu não me engano, foi a maior janela da história. Sim. Aí você sabe quem é o jogador? Volta à rádio. Sabe quem é o jogador? Tudo jogador promissor. Foi o menino do Palmeiras, o... Vitor Reis. Pegou lá o Casanova. Zagueiro também. Primeiro lance dele, ele... Coitado, entregou a bola e tomou o amarelo. Lá. O cara tá assustado até hoje. Ele jogou agora pela Copa lá da Rainha. Junto com o Vitor Reis, os dois, né, jogaram. E aí veio um do atacante, que lá jogava na Alemanha. Jogava no Stuttgart, Mauro. Isso. Musaka. É o egípcio, né? Isso. E aí, pô, e não é assim, não é a maior janela da história. Quando você fala assim, maior janela da história, você tá pensando o quê? Pô, vai pegar um Mbappé, não sei quem. Jogadores, tudo moleque, jogadores tudo pra futuro. Então, eu acho que o João Palmeiras tá muito nessa euforia, né? Pô, queremos não sei o quê. Já tem o Paulinho lá. Pô, chegou o uruguaio. Facundo Torres. Bom jogador. Agora, aí que eu não concordava é o seguinte. Você tem um jogador que tem uma história lá, títulos, mais de 10 títulos. Artilheiro, já foi artilheiro da Libertadores. É o maior artilheiro da história do Palmeiras. Era apontado como um dos exemplos de dedicação dentro e fora do campo. E você afasta esse jogador. Aí o Atuesta, que não tá nem no plantel, volta, é reintegrado, tá jogando onde fora. Na mesma aí eu acho que é maluquice. Os dois na mesma condição, de afastados. Não vou utilizar esses dois. Só que aí eu dou a oportunidade pro Atuesta e não dou pro Rony. Aí ontem já levou o Rony. E quase na primeira bola fez um gol. E o Rony, o Luiz. Entendeu? Aí eu acho já, nesse caso assim, pô... A Leila foi muito feliz do jeito que falou do Rony, né, pô? Esportivamente, pessoalmente, até em negócio que a Leila entende, né? Ela não só não tratou bem Eu achei como um tom de ameaça. Assim. Não, eu tô de ameaça de novo, como foi o do Dudu. E você, se é pra falar de dinheiro, você desvaloriza o seu patrimônio. Não, tá ficando aí, pô. Não foi exatamente assim que ela falou, mas tem 2 aninhos de contrato, viu? Pois é, pô. Mas aí quando você fala Leila, Mauro, você fala Leila que chega no ponto final que tá na presidenta. E ela que fala. Mas aí, sabe o que acontece? Não é ela. Chega de cada comissão técnica. Não, sim. Não. Que a comissão fala, olha, presidente, a gente pode abrir mão. E ela vai. Há modos de abrir mão, como ela fez, respeitosamente e merecidamente, com um jogador que foi um craque bandeira do Palmeiras agora, que é o Zé Rafael. O tratamento foi completamente outro. Como, até onde eu sei,
as relações do Palmeiras com o staff do Rony não são boas, aí se deu uma cutucada. Mas, de novo, gente, primeiro a questão de respeito pela história do maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, de um cara campeoníssimo como o Rony, que deu muito mais do que ele pode dar, e é um cara que era o artilheiro do Palmeiras contra o Chelsea na final do Mundial, foi lateral direito numa linha de 6, é um cara que dificilmente traz problemas e aporta soluções acima da capacidade dele. Não tá legal, não tá, mas, de novo, é um cara que tem uma história bárbara no Palmeiras. E mesmo se não tivesse, né? Você não pode falar, não, tá aqui, se quiser, não foi exatamente esse o termo agora que ela falou, mas de um jeito... Fim de ciclo. É um fim de ciclo de novo pro cara que tá aqui. Você pode tratar internamente, mas não externamente, porque também se eu ia fazer uma proposta de 10 patacas por ele, eu vou fazer 8, já que o Palmeiras não quer, então eu vou dar um oferecimento. Eu tenho um negócio comigo que eu penso assim, Pedro, vamos supor, isso seria em qualquer área, viu? No futebol, aqui na Jovem Pan, no vôlei, no basquete, aí eu sou aqui o presidente do Grupo Jovem Pan. Aí tem que o meu nome agora, CEO, né? CEO, é isso. CEO, né? CEO Vampeta. Aí tem reunião, né? Aquela parte lá da mesa lá grande. Marcos André. Aí fala assim, ó, temos que ir lá na Globo e tirar quem sobrou lá, que a Globo mandou um monte de gente embora. Que aí? Mas trouxe o Denilson Show, pô. Luciano Huck. Ó, já teve aqui na Jovem Pan. Vamos ter que ir lá tirar, ó. Senta lá, né? Eu sou o Marcelo e o Tutinha Cavalho. Chega o senhor lá, o nome dele é Roberto. Ó, a parada é o seguinte: vamos tirar o Luciano Huck lá, temos que trazer pra cá, porra, aqui vai estourar. Vamos arrebentar. E o cara não ganha pouco, vai ser o maior. Tiramos o principal lá. Investiu muito aqui, porra, é isso mesmo, aí faz o cheque. Aí, assim, na família Carvalho, mete faz o cheque, é bom. Saca, aí vem pra cá. Um programa, o Luciano Huck participa, no outro você encosta ele. Vai encostando, não vai fazendo mais nada. Eu só sou o dono de VK mesmo. Você vai embora, senhor. Você me fez gastar a porra do dinheiro. E agora o cara não produz nada, não rende nada. É a mesma coisa no futebol. Os caras fazem a letra, fala assim, faz o cheque, ela faz. Aí você encosta o cara, fala, não bota o cara pra jogar, não dá aí vira o Pedrinho BH também, que aí vai escalando tudo. Por aí, mas não é o Pedrinho BH, que o Pedrinho ali é emoção, ali é torcedor. Não, mas aí lá no Palmeiras tem torcedores também. Que, claro. Na primeira janela, tudo que o Abel pediu, ela deu. Na segunda, ela falou: opa, tem gente demais aí. É a base. Não. Aí agora é um triunvirato lá, viu? É o Abel, é o Anderson e a Leila. E é 2-1. Isso ela me falou, claro, ela falou 2-1. Falei, 2-1 quer dizer o quê? Por exemplo, se o Abel pedir um, você e o Anderson concordar, não faz. Se a senhora quiser um e os dois não vai. É voto unitário, são 3, tem que dar 3. Porque eu tava vendo o jogo do Everton lá, essa Copa da Rainha lá, que tem tanta coisa, tanta Copa na Inglaterra. Tanto jogo. Aí o jogador mais caro da história do Flamengo. Alcaraz. Tava lá no banco do Everton, foi emprestado. Então, quer dizer, quando você for numa operação dessa, traz o cara para ser o jogador mais caro da história, é porque o cara vai jogar e resolver. Lógico. O Palmeiras vai fazer um investimento para ser o jogador mais caro para deixar no banco. banco. Só que no Palmeiras... Flaco Lopes, até o Paulinho chegar, o Flaco Lopes era o mais caro da 10 história. milhões de dólares. Foi 12, né? 12 ou 10. Então, o Flaco Lopes, quando chegou ao Palmeiras, é o mais caro da história. E é o Flaco Lopes. E quando ele chega com a voz de quem manda contratar ele? Principalmente comissão técnica. Mas, de novo... Aí chega no Palmeiras, tem aquela história de ter que escalar a montanha. Pô, o cara chegou, olha o preço que o Palmeiras pagou, o valor que o Palmeiras pagou, escalar a montanha. 3 grandes contratações. Tudo é escalar montanha no Palmeiras agora? É quase um Everest, não é nem uma montanha. Não, ainda se fosse o Jaraguá, que é ali pertinho, não é tanto e tal. Mas, de novo, as 3 últimas maiores contratações da história foram Borja, o Flaco e agora o Paulinho. O Borja é aquela coisa que até o pessoal foi pegar no aeroporto. É os tontos. Perfeito, não tem que falar exatamente. O Flaco já chegou para disputar a posição e o Paulinho chega para ser titular. Então você vê como as coisas estão malucas. Quer dizer, você. Dá para dizer que maluca. Você gasta o maior dinheiro para um jogador, o próprio Garaz do Flamengo. É para ser titular até pela qualidade e quantidade de opções que tem o Flamengo? Não. Quando então chega... não tá fácil mesmo. Por exemplo, o Palmeiras emprestou o Rômulo agora pro Ceará, né? Isso. Veio do Novo Horizontino ele, né? Uma bela aposta que... Não, mas tudo bem, até aí tá tudo bem. Foi uma aposta de um jovem. Agora, quando você traz um cara desse de impacto tão caro, por exemplo, é pra ir chegar e jogar, pra resolver. O Palmeiras traz 17, 18 cara do Curitiba. E só tinha um cara que elogiou pra caramba, o Alex Cabeção, falou: esse cara vai jogar mais do que eu. Falei, tá bom. E aí ele no primeiro ano não rola, ele vai para o Atlético Paranaense, é campeão, volta e demora um pouco. Para variar, a torcida queria que ele fosse embora, o Scarpa fosse embora, o Rony fosse embora, o Mike fosse embora, o Luan fosse embora, o Zé Rafael. Zé Rafael. Todos esses por notas oficiais da torcida do Palmeiras, de uma das torcidas da torcida da Mancha Alviverde. Sim.
E aí o cara virou simplesmente o maior artilheiro da história do Palmeiras em jogos decisivos, que é o Rafael Veiga. Vai ter esse tempo, o próprio Rômulo vai virar a mesma história? A gente não sabe. Mas numa dessas, esse empréstimo pode ser interessante mesmo, né? E a gente já ouviu aqui o Abel Ferreira sobre os reforços, mas a gente tem que questionar. É claro que muitos têm o Campeonato Paulista como laboratório, ferramenta para testes, mas o que eu não consigo entender é o seguinte: o Rony estava fora dos planos. O Luigi e o Thales, principalmente o Thales, começou muito bem a temporada. O Thales ficou no banco e o Rony entrou. O Rony estava fora dos planos e entrou no jogo. Também o Figueiredo ganhou minutos no derby contra o clássico contra o Corinthians. O Luigi também ganhou. Ontem nem Luigi nem Figueiredo foram relacionados. O Flaco Lopes estava fora do jogo contra o Corinthians. Hoje já voltou, foi titular. Enfim. Voltando de lesão, né? E daquela questão lá da máscara. Não, em relação... Essas escolhas do Abel, eu tento entender. E os testes que ele fala, tipo assim, pô, você vê a escalação do Palmeiras, tem o Vanderlan. Quantos jogos o Vanderlan já não fez? 98, então não tá mais do que testado. O Flaco Lopes não tá mais do que testado. O Mike de ponta. Essa dobra de laterais ele faz direto, já não tá mais do que testado isso. Mas para um monte de coisa testada aí já. Mas talvez não. Ele certamente tem feito mais do que deveria, mais do que até ele gostaria. E às vezes rola, às vezes não rola, né? O Figueiredo precisa de minutagem, o Figueiredo teve problemas de lesões, tem muito potencial. O Alan, que entrou ontem, é um jogador muito interessante. Ontem não foi tão bem como todo o Palmeiras, mas é uma opção bacana, inclusive com essa como segundo volante. Ele era atacante. Em 2021, se eu não me engano, do Sub-17, ele foi artilheiro do Palmeiras, era atacante, virou esse meio atacante interessante que é o Alan. Enfim, isso vale para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Grêmio, para o Inter, teve Grenal até esse fim de semana, enfim. É uma fase ainda de testes. Talvez esteja exagerando na mão, sim. Os desempenhos são abaixo da expectativa, sim. Os resultados são abaixo até do desempenho, sim. Mas eu acho que foi parte aí desse pacote. Agora, de novo, o Abel pode e deve ser criticado. Às vezes o Abel se coloca um plástico bolha, uma manjedoura, que ele não pode ser criticado? Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, alguns dos críticos do Abel também o criticam como se tivesse saído do Palmeiras, que, por óbvio, também não me parece a solução ideal para ninguém.